Bom dia! E como diria aquele clássico da música popular brasileira, o sol já nasceu na fazendinha. Acorda o bezerro, acorda a vaquinha, tá todo mundo de pé e você tem que estar de pé também, porque hoje a gente vai falar de assuntos muito bacanas. A gente vai levar interação, a gente vai levar informação e, como aqui eu sempre digo, informação é conhecimento e conhecimento é poder. Ao vivo nós estamos para Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e Goiás, para todo o Brasil e para todo o planeta Terra, no @GazetaPlay. Gente, habitação, planejamento, direito. Em tempos em que a gente tanto fala em como viver e de que forma viver, eu acho extremamente importante nós trazermos convidados para falarmos a respeito desse tema. Olha, do meu lado esquerdo aqui eu tenho uma imensa satisfação de receber o meu colega, secretário da Comissão de Direito Político Eleitoral de Aparecida de Goiânia, Dr. Rui Alves. Muito prazer pela presença. Obrigada. Eu que agradeço, Diana. Agradeço o convite para poder participar, agradeço o convite da TV Gazeta. Cumprimento a senhora e o secretário aqui presente. Cumprimento em especial todas as mulheres ainda na semana que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Em especial, Diana, eu quero cumprimentá-las por você e pela minha mãe, que inclusive hoje faz aniversário. Olha só, 18 anos. 18 anos. Parabéns, como é que é o nome dela? Rosana. Dona Rosana, um beijo carinhoso, tá? Olha, at last but not least, na verdade isso foi proposital, deixamos aqui o nosso secretário de Planejamento e Habitação, Valfran Ribeiro. Que satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado pela presença. Bom dia e manda um recadinho já para os nossos telespectadores. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a Diana, o Dr. Rui, dizer também que é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da Secretaria de Planejamento e da nossa gestão e da gestão do nosso prefeito Rogério Cruz. Excelente. Secretário, eu já quero emendar aqui uma perguntinha, na verdade. Pessoal, vocês já sabem como é que é o esquema do nosso programa, né? Vocês são de casa, o programa é para vocês, por vocês. Olha, 062-3249-8883, você manda a pergunta para a gente vai responder ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Vocês também vão mandar perguntas para a gente no @GazetaPlay e no @advogada Diana, lá vocês sempre interagem com a gente. Olha, eu quero perguntas de Minas, eu quero perguntas do Tocantins, eu quero perguntas do Distrito Federal, eu quero perguntas do Acre. É isso mesmo, eu quero todo o Brasil interagindo com a gente. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês começarem a mandar e já quero aqui conversar um pouquinho com o secretário. Secretário, 2 anos, né, já na pasta, 2 anos de muito trabalho. Faz um pouquinho aí de um balanço nesses 2 anos. O que a Secretaria vem desenvolvendo? Quais são esses últimos tempos, aí, as vitórias que vocês conseguiram aí na pasta? Fala um pouquinho para a gente, até para posicionar aí os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras. E lembrando, pessoal, nós passamos para o Brasil todo e a gente sempre faz questão, secretário, de falar o seguinte: o nosso programa ele serve como um direcionamento. Todos os municípios do nosso país estão no Brasil. Então, você que está aí em Minas, você que está no Tocantins, que está assistindo a gente ao vivo, está aqui em Goiás, no Distrito Federal, você tem que saber o que está acontecendo nos estados para também exigir a mesma qualidade para cobrar no seu também. Não é verdade, secretário? Sem dúvida. Então, sobre esses quase 2 anos, em maio agora, completamos 2 anos à frente da Secretaria de Planejamento e assim que assumimos já numa fase de conclusão do plano diretor, na verdade, de análise das leis complementares, que logo em seguida foram encaminhados para a Câmara Municipal e foi aprovado o plano diretor e que passou a vigorar a partir de 1º de setembro e com isso acaba causando um certo transtorno, porque são adaptações de legislações e muitas delas, como a nossa lei de parcelamento, que há mais de 50 anos não tinha alteração. Então, dessas 12 leis complementares, já tem
4 aprovadas, que nós já estamos utilizando elas e tivemos um período de adaptação, de colocar no sistema todas essas alterações de legislação, causando até alguns transtornos na emissão de uso do solo, que hoje já está normalizado. Nós tivemos aí esse interstício entre a aprovação do plano diretor, vigoração do plano diretor e a aprovação das leis complementares, e essa específica de uso do solo só foi sancionada em 13 de janeiro. Então ficou aí de setembro a janeiro sem emissão dentro dessa nova legislação, e a gente fez aí uma força-tarefa, até nesse período aí do carnaval, fizemos um plantão lá com vários servidores para que a gente tirasse esse acúmulo, e hoje já estamos aí praticamente automático, né? Deu a entrada e já está ficando pronto no máximo em 2 dias. Com relação à Secretaria de Planejamento, assim que assumimos, tivemos muitas demandas quanto à estrutura da Secretaria, acessibilidade da Secretaria, que é um ponto onde nós fiscalizamos, e a gente construiu passarela que dá acesso à Secretaria para qualquer pessoa, porque o acesso lá era só através de escadas. E nesse período tivemos aí 3 programas CEPLAN Solidário, onde nós arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos. Olha isso, gente. Para que a gente também possa estar fazendo esse trabalho social, não só dentro da competência da nossa secretaria, mas também integrando e vendo a dificuldade que as pessoas passaram aí nesse período de pandemia. Sim. E dentro dessa sensibilidade, e até por determinação do nosso prefeito, fizemos aí esses 3 programas e estaremos lançando em breve mais um. Excelente. Doutor Rui, essa questão do direito de moradia. Muita gente, assim, há muito tempo, o secretário vem, inclusive, mandando perguntas relacionadas a isso. Hoje, a sua presença aqui, ela é fundamental. E para a gente entrar nas perguntas, gente, vocês estão realmente mandando perguntas aqui, só queria pedir uma coisa. Se vocês puderem, claro, porque aqui eu sou apenas uma serva da vontade de vocês, queria que vocês fossem um pouquinho mais objetivos, porque são várias perguntas, as que a gente vê que as pessoas estão mandando textos, eu fico muito feliz, mas não fiquem chateados se eu der uma resumida aqui, tá bom? Se vocês puderem, mandem perguntas mais objetivas. Fala um pouquinho pra gente, Rui, até para situar também o pessoal, esse direito de moradia. Quem tem, o que é, em que forma ele se insere na nossa sociedade, e o secretário aqui do nosso lado, instruído, dentro da toda a normatividade, como que ele pode efetivamente prestar esse serviço, sabendo que o executivo tem as suas limitações, né, secretário? Muito bem, Diana, essa pergunta é muito pertinente, muito interessante e é necessária. Muita gente está aí nas cidades e não sabe quais são os direitos de moradia. O direito de moradia é um direito fundamental. Ele está dentro do capítulo fundamental da Constituição Federal. Assim como a saúde, a educação, a segurança pública também é a moradia. Então, o Estado ele tem o dever de dar condições de moradia. Isso não quer dizer que o Estado tenha que entregar casas para todos. Até porque o Estado ele não tem como cuidar disso. Não tem como entregar uma casa para cada uma da população. Mas o Estado ele tem o dever de dar condições de moradia. E isso envolve condições gerais de estrutura da cidade, de estrutura da rua, do bairro, de estrutura da casa. A cobrança do IPTU, ela é revertida nesse cuidado com a rede de esgoto, com a iluminação que envolve. Então, o direito de moradia é um direito fundamental que todos temos e que temos que cobrar do poder público. Daqui o secretário que pode explicar um pouco melhor como que a Prefeitura de Goiânia aqui aplica isso na sociedade. E, como muito bem disse a doutora Diana aqui no começo, é importante para quem nos assiste na internet ou em outras cidades, a gente está falando de repente da Prefeitura de Goiânia, mas isso serve de modelo para todas as cidades no Brasil. É porque a legislação, a Constituição Federal, ela se aplica em todo o território nacional.
e não diferente aqui em Goiânia do que tem que ser aplicado na legislação quanto à moradia e habitação. Uma pequena diferença é que habitação se trata especificamente da casa onde você habita e moradia, na verdade, da região onde está essa habitação, essa condição de moradia entregue para habitação. Excelente. Certo? Muito bom, muito bom. Rui, olha, a gente já tem perguntas aqui. Pessoal, mandem, por favor, a cidade e o bairro. Eu quero mandar um beijo para vocês especial, direcionado. Mas bem, aqui nós temos o Léo Martins. Léo, você não me falou de onde fala, tá bom? Mas não tem problema. Um beijo carinhoso para você. Muito obrigada pela interação. Ele falou o seguinte: secretário, para fazer a inscrição no plano habitacional que será lançado, é somente na secretaria? O Conjunto Veracruz está incluído nesse plano? Sim, para todos que estão nos assistindo, essa inscrição é através do aplicativo da Prefeitura, o aplicativo 24 horas, ou do site da própria Prefeitura, tem uma abazinha para habitação e essas inscrições são feitas dessas duas formas. Dentro do Veracruz também foi a nossa primeira etapa do nosso plano aí de habitação. A época que nós lançamos, né, que o prefeito Rogério Cruz fez o lançamento, foram 256 unidades habitacionais que já estão em fase de conclusão. Nesses próximos meses, já está com a obra praticamente pronta. Foram feitos vários sorteios, onde as pessoas sorteadas, posterior ao sorteio, passou pela Caixa Econômica, que é uma modalidade onde o município entra com um subsídio de 20%, que foi num valor de aproximadamente R$30 mil, que é o que as pessoas têm mais dificuldade, que é o valor da entrada para um financiamento. O governo do estado também teve um subsídio através da GEAB e o governo federal também dentro do subsídio da Casa Verde e Amarela. Com isso, teve, especificamente no Veracruz, prestações em torno de R$200, R$240. Então, muito acessível para as pessoas de baixa renda. E estaremos lançando na próxima segunda-feira, o prefeito Rogério Cruz já vai fazer o sorteio de 100 lotes, esses dentro da faixa 1. Importante informação, secretário, se puder inclusive repetir como é que é, vamos chamar a atenção aqui para isso. Na próxima segunda-feira, o nosso prefeito Rogério Cruz já vai estar fazendo o sorteio de 100 lotes para pessoas que não têm condição de adquirir um lote e esteja dentro do que a legislação determina, com a renda familiar máxima de R$ 2.640, que é já na nova legislação aí do Minha Casa Minha Vida. Lógico que não pode ter não pode ter sido beneficiado por nenhum programa habitacional, porque se ele já recebeu uma casa e vendeu ou passou para outra pessoa... Bom senso, né, secretário? Ele não pode, o município ou o governo não tem mais essa responsabilidade, porque ele já foi, já foi beneficiado. Uhum. Rui, olha só que interessante, eu quero até inclusive já mandar um beijo aqui para ela. Daiane Santos, de Uberaba. Vocês nunca abandonam a gente, né? Minas, meu querido estado, já prometi para vocês que quando eu for a Minas, vou avisar e quero lanchinho, quero pão de queijo, quero café, já avisei, né? Tô cobrando, agora quero saber se vocês vão cumprir aí do lado de lá. Brincadeira, gente. Dai, um beijo para você, querida, muito obrigada pela audiência, viu? A Daela fala o seguinte: em nome de Jesus eu terei uma casa para chamar de minha, meus filhos terão mais dignidade. Amém, vai dar certo, Dai. Eu peguei exatamente esse comentário da Dai em Minas, e é exatamente isso, né, doutor? Sim. Quantas pessoas têm essa vontade de ter a sua moradia e muitas vezes se sentem alijadas desse direito? Sim. Fala um pouquinho pra gente quais são esses mecanismos em que as pessoas podem, né, já que é garantido constitucionalmente, pelo menos ter
um sonho, um vislumbre de poder ter a casa própria, né? Sim. A moradia, Diana, mais do que pela segurança em que a pessoa tenha de ter um local onde está seguro debaixo de um teto, ela é um local de acolhimento. Ela tem essa função, a habitação tem essa função de acolher a família, acolher em seu leito as pessoas, os seus familiares, receber pessoas. Então, esse direito ele é muito mais do que necessário, por isso que é um direito fundamental. As pessoas, infelizmente, a gente tem uma disparidade social muito grande, pessoas com condições financeiras muito baixas e que não têm condições, às vezes, nem de pagar o aluguel de uma casa, de ter uma moradia por forma de locação. Então, ficam em situações até de rua. Essas pessoas, elas podem procurar, lá é Uberaba, é isso? Exatamente. Por exemplo, lá em Uberaba, ela pode procurar a prefeitura e procurar quais programas que a prefeitura oferece nesse sentido. A exemplo aqui de Goiânia, o secretário está informando aqui que as pessoas podem procurar por meio do site da secretaria, fazer o cadastro, já tem esse programa habitacional. Também o governo do estado não está isento dessa responsabilidade. O governo do estado também tem os seus programas habitacionais e que pode ser procurado para isso. Inclusive, há programas habitacionais, não sei se a prefeitura tem, o secretário só pode nos dizer, para alocação de imóvel. Nem todo caso ainda há programa habitacional para entrega de casa em valores baixos, mas há programas em que dá um subsídio, dá um valor, acredito que o governo do estado tenha isso, de Goiás, em que ainda entrega um valor e que a pessoa pode alugar uma casa. Infelizmente ainda não será a sua, mas é uma condição de moradia. E como eu te disse, o estado ele tem que conceder a habitação, ele tem a sua obrigação de dar uma condição de moradia, no entanto ele não tem como entregar uma casa para cada um de nós. Excelente. Nós já temos aqui outra perguntinha do Eduardo, setor Capuava. Bom dia, Eduardo. Muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo carinhoso, tá? Ele fala o seguinte, secretário, na verdade é uma pergunta. Eu gostaria de saber se as famílias que possuem pessoas com necessidades especiais terão preferência no recebimento das casas. Sim, dentro da nossa normativa, da nossa instrução, já são beneficiados tanto os idosos quanto as pessoas que são portadores de necessidades especiais, tem um percentual já determinado para essas duas, para as pessoas que são portadores de necessidades especiais e para os idosos. Inclusive, nos nossos sorteios, são os primeiros que são sorteados. Perfeito. Olha, aqui a gente responde todo mundo, tá? O Léo Martins, na verdade, ele está fazendo aqui um protesto e aqui também é um espaço para vocês, o programa é para vocês, por vocês. Doutor, ele fala o seguinte, o Léo, né, um beijo carinhoso, Léo, como eu disse para você, ele fala o seguinte, quero demonstrar aqui a minha insatisfação. Moro em Ipatinga, no Bom Jardim, e acho injusto um aluguel de caçamba de 250 pular, né, o preço aumentar para 300. Essas insatisfações que a população tem em relação a todas essas questões de planejamento, moradia, quais que são os mecanismos que eles podem utilizar para, se não conseguir reverter, mas pelo menos para deixar ali chancelada a sua indignação, a sua crítica? Excelente pergunta, Diana. Que até agora eu vou passear na minha área de atuação, né, com direito político eleitoral e lembrar a quem nos assiste que nós elegemos parlamentares. Tá? O parlamentar, ele representa a vontade do povo. Então, cada vereador no seu município, ele está ali para representar os interesses da sociedade e as insatisfações. Então, qual o meio, qual o mecanismo? Por que a gente elege parlamentares? A gente elege para que ele possa dar a voz àqueles que não têm. E é muito difícil a gente, uma única pessoa, ir falar o que tem que ser dito. Então, procure um parlamentar, procure aquele que você elegeu e cobre dele essa insatisfação com o município. Ele está ali para isso, para fiscalizar, de repente, esse aumento de serviço público num valor que não justifica perante a inflação. Ele está ali para cobrar do executivo municipal o trabalho que deve ser feito de forma que dá condições à população de continuar fazendo. Então, busque, um dos mecanismos é esse, busque o parlamentar que você elegeu e apresente a sua insatisfação, que acredito que, se ele é sua, acredito que tem mais pessoas também com essa insatisfação. E se for, de fato, ilegal,
ele deve cobrar isso no âmbito do legislativo. E também você pode procurar a administração pública e dizer, e buscar saber o porquê que isso não está acontecendo. Você tem esse direito e a administração pública tem o dever de orientar e de dar a publicidade dessa informação. Excelente. Olha, mais uma perguntinha aqui, secretário. Quem faz é o Marcel Andrade. Marcel, um beijo carinhoso para você. Muito obrigada pela audiência, tá? Continua ligadinho com a gente. Secretário, quem já se inscreveu ano passado tem que se inscrever novamente? Não, todos os inscritos, esse cadastro é único. O que foi solicitado anteriormente foi que tivesse uma atualizações naqueles cadastros muito antigos. Mas nesses últimos 2 anos nós já fizemos, inclusive colocamos no próprio site da Prefeitura e no nosso aplicativo 24 horas da Prefeitura Municipal de Goiânia. Então ele não precisa fazer um novo cadastro para isso. Se eu até complementar, fazer uma pergunta que me deu a dúvida. Se por acaso ele tiver feito o cadastro e fizer novamente algum problema para a pessoa ou não, ou ele nem consegue completar o cadastro? Eu ia perguntar isso agora, ele nem consegue. Já vai estar como quando ele colocar os dados dele, que é até dentro do CAD único, então já vai ter essa informação lá. O que ele pode fazer, às vezes, é atualizar os valores de rendimento familiar, que é um dos pontos onde vai ser limitado dentro desse sorteio. Doutor, a gente começou falando a respeito desse direito de moradia e, num determinado momento, você falou sobre as pessoas que estão à margem, né? Sim. Os chamados moradores de rua. Esses moradores de rua, eles também, as pessoas que têm essa condição muito triste, é uma realidade no nosso país, no mundo, aliás, estão nessa condição de rua. Eles também, essas pessoas também têm jus, fazem jus aos direitos determinados pela nossa Constituição Federal. Às vezes, pessoal, parece que eu faço uma pergunta aqui óbvia, mas é para a gente entender que todos são cidadãos. Todos são cidadãos, todos estão aqui e cumprem o seu exercício de cidadania, mesmo que não votando em um ou em outro. É uma pergunta capciosa, inclusive uma pergunta retórica, e eu quero que você fale um pouquinho a respeito disso, doutor, principalmente para, inclusive, nós que somos aqui privilegiados, prestigiados, né, de alguma forma por ter um teto, também saber que nós temos algum tipo de responsabilidade social nesse caso? Sim. Sem dúvida, você já até acabou respondendo, Diana. Todos são cidadãos. E a Constituição prevê que, inclusive, tanto os brasileiros natos, naturalizados, como os estrangeiros, eles têm que ser assistidos pelo Estado. E também essas pessoas que acabam estando às margens da sociedade, que muitas vezes não são vistas, elas têm o seu direito também a uma habitação. Têm um direito a todos os direitos fundamentais, habitação, educação, saúde. E, na verdade, o Estado, nesse caso, não o Estado só como Estado, unidade federativa, mas Estado, município, o país, o Estado ele tem não só esse dever, mas a obrigação ainda de cuidar dessas pessoas, até porque o Estado ele tem a obrigação de zelar pela segurança de cada um. E essas pessoas que estão em situação de rua, que são moradores de rua, porque tem até uma pequena diferença a gente falar pessoas em situação de rua. Tem pessoas que têm, às vezes, um teto para morar, mas elas trabalham na rua. Por exemplo, você vê no semáforo da sua cidade, pessoas ali vendendo doce. Então, é uma pessoa que está em situação de rua. Ela está ali na rua tentando ganhar um sustento ou pedindo alguma coisa porque ela não tem o sustento. Em compensação, às vezes, ela tem um teto para morar. Mas o morador de rua é a pessoa que não tem o teto. É a pessoa que está ali à mercê da sociedade dia e noite. Então, essas pessoas, o Estado ele tem até a obrigação de cuidar. E acredito que há programas, né, secretário, nesse sentido de ir conversar com essas pessoas e entender por qual motivo ela está ali. Acredite, gente, nem todo mundo que está na rua é porque quer. Na verdade, a maioria das pessoas estão ali por falta de condição ou por falta de algum conhecimento que não foi passado, que não teve o privilégio que, graças a Deus, nós temos de ter esse conhecimento. Então, tem muitas pessoas que precisam de ter a mão estendida e o Estado está aí para isso e deve ser feito. Tem esse programa no estado de Goiás também para atender, na Prefeitura de Goiânia, para atender as pessoas em situação de rua, não tem, secretário? E eu vou aproveitar e emendar uma perguntinha aqui, secretário, que é o seguinte.
A Maria Lúcia, lá do setor Coimbra, fala o seguinte: secretária, eu vi que tem um novo programa de habitação que vai ser lançado. Ele está em que fase e quantas casas vão ser sorteadas? É a Maria Lúcia, secretário? Então, com relação a esse trabalho com os moradores de rua, essas pessoas que têm necessidades e estão na rua, nós temos uma secretaria específica de assistência social que tem dado esse amparo, e dentro de uma das modalidades do nosso programa habitacional, como eu falei, são várias modalidades. Nós temos lá o que vamos estar entregando de 256 unidades habitacionais, vamos estar sorteando lotes, na próxima terça-feira, estaremos lançando um chamamento para que empresas possam construir tanto em áreas do município quanto áreas particulares, e esse chamamento ele determina a forma que vão ser feitos. E uma das condições é que serão entregues casas para que o município possa colocar tanto moradores de rua quanto pessoas que estão em área de risco dentro dessas casas e dentro desse chamamento que é uma das modalidades aí do programa habitacional do nosso prefeito Rogério Cruz. Muito bom. Excelente. Mais uma perguntinha aqui, o Rui, na verdade é uma observação. O nosso amigo Thales Campos, de Palmas. Ô, Thales, um abraço carinhoso para você. Tocantins também nunca deixa a gente na mão, né? Vou visitar Tocantins, vou visitar meus parentes lá em Pedro Afonso. Um beijo para todos vocês, um beijo, Thales. Obrigada aí pelas suas informações. Ele falou assim, olha, aqui nós temos o aluguel social. Vi que em Goiás também tem. Eu gostaria de perguntar para o doutor se são os mesmos requisitos, tanto aqui para um estado quanto para o outro. Não, acredito que não. Na verdade, até para eu dizer isso, eu teria que ver qual é os critérios, qual é a normativa do aluguel social aí no estado do Tocantins e também o daqui do estado de Goiás. Mas acredito que os requisitos são parecidos. Em que sentido? Como o programa habitacional que o secretário falou aqui, que um dos requisitos é estar no CAD único. O que é o CAD único? O CAD único é o cadastro do governo federal, em que é um cadastro feito para reconhecer as pessoas que estão em baixa renda. O que quer dizer isso? Que a renda ela não é suficiente para garantir alguns direitos fundamentais, como habitação, saúde, educação. Então, há programas sociais nessas áreas que são entregues por meio do CAD único para que você possa ter esse direito. Então, acredito que um desses requisitos seja o CAD único, e alguns outros têm que olhar minuciosamente. Mas, no geral, os programas sociais, como o Estado não tem caixa, não tem verba o suficiente para entregar tudo a todos, senão seria um Estado totalitário, ele tem os programas sociais para poder entregar para algumas pessoas que não têm condições de conseguir por conta própria neste momento. Então, esse deve ser um dos requisitos, ser a baixa renda. Perfeito. Secretário, aqui a gente tem um pedido de ajuda. Infelizmente você não colocou seu nome, mas aqui, como eu digo para vocês, a gente lê tudo. Estando no tempo, a gente lê tudo, responde a todos, a todas. É o seguinte, ele fala, sou síndico do edifício Drogazil, situado na Rua 6 com a Anhanguera, no centro. Há alguns meses, fiz um pedido, um requerimento, eu vou só fazer pedir um adendo aqui para você, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, eu acho que você é um telespectador porque falou que é síndico. Então, eu vou fazer só um resuminho aqui, porque tá bastante longo, mas a gente vai aqui falar com o secretário a respeito disso. Ele fala o seguinte, eu fiz um pedido, né, tem uma fiscalização formal da remoção de umas caçambas, né, que estavam obstruindo um determinado local. E aí ele fala o seguinte, eu tenho um protocolo, eu fui a última vez no Paço, estava aos cuidados de um secretário para solicitar esta remoção das bancas, né, pois não tem uma autorização de funcionar no local em cima da calçada. Eu gostaria de pedir que o secretário Valfran tenha um cuidado especial
E, por favor, atenda aqui ao nosso pedido, pois já faz algum tempo que ele foi realizado. Dá para a gente também ter esse foco maior, né, o secretário, porque às vezes também não entendem que há um processo, né, as coisas também não são feitas de um dia para a noite. Existe todo um procedimento para que as remoções sejam feitas. Fala um pouquinho para a gente como que funciona a remoção dessas bancas, esses requisitos que são realizados, eles têm um prazo determinado, como é que é a atuação, como é que é a análise desse tipo de processo? Sim, conforme foi falado, ele fez essa solicitação, o nosso processo de fiscalização é ir ao local, notificar a pessoa para que apresente algum tipo de documentação se existir. Não existindo, nós já fazemos a notificação para que ele mesmo retire esse equipamento. Ele não retirando dentro do prazo que nós estabelecemos através da nossa legislação, nós iremos retirar dentro de uma programação que a gente tem. São várias as demandas e, sem dúvida, nós temos atendido todas as demandas. Nesse caso específico, eu já tinha até compartilhado com o nosso diretor de fiscalização. Aliás, excelente. Ele mesmo compartilhou comigo e já está dentro da programação de retirada para que haja a desobstrução aí desse logradouro. Perfeito. Gente, infelizmente o nosso tempo está terminando, passa tão rápido, né? São muitas perguntas, eu me comprometo aqui, como faço em todos os programas, a passar os pedidos, as perguntas, as sugestões, críticas aos nossos convidados. Eu tenho certeza que eles ficarão muito felizes em responder a você. Eu já agradeço aqui ao meu querido amigo, colega, né, ali de Aparecida, nosso secretário da Comissão de Direito Político Eleitoral da Subseção de Aparecida. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rui Alves. Que você tenha um dia abençoado e dê aí um recadinho para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras e também como eles fazem para te encontrar. Certo. Muito obrigado, doutora Diana. Obrigado à TV Gazeta pela oportunidade. Antes de falar como as pessoas podem encontrar um pouco do conteúdo que eu apresento, eu quero só dar uma dica que eu acho importante, inclusive, no âmbito do direito político eleitoral. O que muitas as pessoas não sabem, além do direito e do dever cívico que temos de depositar os nossos votos na urna durante as eleições, tivemos eleições de 2022 e agora 2024 teremos novamente, o voto no Brasil é obrigatório, como a Constituição prevê. E o que acontece se eu não votar? É só pagar uma multa de R$ 3,51? Não, esse aí é o menor dos problemas. Você perde alguns direitos políticos que são entregues, como, por exemplo, participar de algum programas sociais, como os programas habitacionais. Não sei se esse é um requisito aqui do programa habitacional da Prefeitura de Goiânia, mas pode ser, de repente, do Minha Casa Minha Vida, em que você tenha o seu, esteja quite com a Justiça Eleitoral. Estar quite é o quê? É ou votar, ou se você não votou, ir lá justificar, pagar a multa e ficar quite com a Justiça Eleitoral. Então eu deixo essa dica. Procure o cartório eleitoral da sua cidade. Se não tiver um cartório eleitoral na sua cidade, procure o mais próximo, ou até aqui no estado de Goiás, o TRE. Hoje, por meio do WhatsApp, você consegue regularizar a sua questão eleitoral para que você possa ter as condições para participar de programas sociais, tanto habitacionais quanto de saúde, educação, que às vezes podem ficar impedidos. Como exemplo, também tomar posse em concurso público. São questões que são impedidas. Então, deixo essa dica antes de encerrar. E vocês podem me encontrar no Instagram, Rui Alves SN, Rui com Y, Rui Alves SN. Ali eu dou algumas dicas mais voltadas ao direito político eleitoral, mas também a gente fala sobre direito no geral. E, novamente, agradeço, inclusive, a Diana, nossa presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral de Aparecida de Goiânia. Temos um trabalho muito grande, teremos evento agora no dia 22, na subseção, dia 28, lá na subseção. Já estendo o convite a todos aqui para poder falar. Como que faz para participar, secretário? Só ir na subseção de Aparecida de Goiânia, fica na Avenida Furnas, não é isso? Exatamente. Isso. E o nosso evento será aberto a todos. Será um evento, um diálogo democrático sobre questões políticas no geral, e principalmente essa tensão que a gente tem vivido, o que é antidemocrático, o que não é antidemocrático. A gente vai debater um pouco sobre isso e entender
um pouco melhor o que está acontecendo. Então, fica aqui o convite a todos, no dia 28 de maio. Exatamente, março, perdão. Exatamente, excelente. Eu já deixo aqui também o meu agradecimento ao nosso secretário, que se disponibilizou a vir, muita gentileza, se colocou aqui respondendo todas as perguntas. Quero te agradecer, secretário, pela sua gentileza, como disse anteriormente, pela sua disponibilidade. Quero pedir para que você dê aí um recadinho para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, como que elas fazem para saber um pouquinho mais a respeito desses programas e também, claro, as suas redes sociais, as redes sociais da Secretaria. Quero agradecer, Diana, pela oportunidade de estar passando para a nossa população um pouquinho sobre habitação e a forma que vocês podem participar desse programa, que é uma determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, que possamos estar conseguindo diminuir o déficit habitacional para a cidade de Goiânia e dizer também que a gestão do prefeito Rogério Cruz tem trabalhado aí dia e noite no sentido de dar celeridade em todas as demandas da prefeitura, como também nos projetos ou nas construções que estavam paradas, o prefeito retomou, já concluiu várias e tem outras tantas em fase de conclusão e muitos projetos já em andamento para serem licitados e para que a nossa população seja beneficiada. E, mais uma vez, quero agradecer, estamos à disposição lá na Secretaria de Planejamento para atender todas as demandas. Olha, na vida, nem tudo é jogo, estratégia, plano. Nem tudo é indireta. Às vezes o óbvio é só o óbvio. No mundo de caça-likes, nós queremos buscar a admiração no laço e muitas vezes nos esquecemos que as coisas simplesmente são como elas são. Como diria Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Para de buscar pelo em ovo, de tentar achar chifre em cabeça de cavalo, quando o que a gente tem que fazer apenas é viver como somos e da maneira que nos faz feliz. Eu te desejo um final de semana abençoado, com bom senso, e te aguardo aqui na segunda-feira, às 8h30, ao vivo, na TV Gazeta. Te encontro.